O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o professor, servidor público e também escritor, Washington Barbosa. Eu sei que você lê bastante Washington e que é muito eclético também nessas leituras. Acho que isso é bem interessante para a formação, tanto cultural quanto jurídica de uma pessoa. Eu vou desde de um livro pop infanto-juvenil, né, tipo Harry Potter, tipo essa série agora Divergente, Convergente, Insurgente, até chegar aos clássicos da literatura. No momento especificamente, eu estou até numa fase mais poética, eu acho, da vida. Talvez uma fase que eu nunca tive tão poética, né? Talvez chegar um pouco da idade, você pensando um pouco, vendo os filhos crescendo, os filhos começando a falar em namorada, eu acho que você começa a ficar mais romântico, talvez. Eu me policio muito para não ler somente livros técnicos. E nós, do direito, a gente acaba sendo levado a isso. Hoje, especificamente, a poesia ela tem sido uma grande paixão. E que livro? Está lendo algum livro específico que possa estar aqui para a gente? Teve um show da Zélia Duncan que me apresentou um poeta da década de 70, 80 no Brasil, que foi Luiz Tati, né? Luiz Tati, inclusive o show da Zélia é Tô Tateando, né? Que eu não conhecia. E depois fui atrás de quem era, porque as letras são lindíssimas, né? Ele brinca com situações bem reais, bem do dia a dia. Ele conversa sobre felicidade, conversa sobre sonhos, sobre companheiras, sobre amores, sobre vida, sobre terapias, depressões. E é uma coisa bem do dia a dia. Me encantei. Né? E depois acabei descobrindo que não só ele tem várias músicas publicadas, como também ele é um grande estudioso da semiótica. E ele tem um livro, que é o que eu estou lendo agora, que ele analisa as canções brasileiras, as grandes canções, tipo Saudosa Maloca. E ele trabalha a semiologia, que é uma coisa chata, né? Uma coisa bem técnica para quem não é da área, mas ele trabalha com a música popular brasileira. Sei que você tem uma filha de 11 anos e vocês costumam ler juntos, leem a mesma obra, comentam. Como é esse processo? Você falou de filhos, né? Eu estou num momento da vida que, assim, primeiro eu fui presenteado com 3 filhos trigêmeos. Hoje eles estão com 11 anos de idade, são 2 meninas e um menino. É a Ana Clara, Maria Eduarda e João Pedro, uma razão enorme da minha vida e da minha alegria. E cada um tem sua característica, também são bem ecléticos, né? E mostra realmente que, assim, a vida não começa aqui e as pessoas mesmo nascendo ao mesmo tempo, sob as mesmas condições socioeconômicas, econômico-culturais, elas têm características próprias que trazem além do início da vida aqui, independente de qualquer doutrina ou religião que você siga. E Ana Clara, né, a minha filha mais velha, que ela faz questão de falar, porque é 1 minuto só, Paulo, de diferença entre um e outro. Bem mais velha, né? O nasceu às 15h20, às 15h21 e às 15h22. Mas ela faz questão de dizer que é a mais velha. É que nem eu, é uma alucinada por leitura. E hoje nós brincamos juntos e lemos juntos, né? Por exemplo, agora especificamente, nós estamos lendo essa trilogia da Vera Ruf, que trata do Divergente, do Insurgente e do Convergente, né? São 3 livros relativamente recentes, são livros de 2011, 12, 13. E é gostoso porque nós compramos 2 livros juntos, nós lemos juntos e ficamos trocando. Quando a gente vê, às vezes, de madrugada, né, de madrugada para ela, né, lá para as 10h30, 11 horas, a gente está trocando o WhatsApp e falando, poxa, e aí, você viu aquilo do livro ou não? Gostou ou não gostou? É bem, bem gostoso, muito bom. Você tinha essa relação com seu pai? Papai é uma pessoa, assim, muito admirável, né? Uma pessoa que saiu de casa aos 14 anos, no interior do Ceará, sem nenhum dinheiro no bolso. E tem até um fato interessante, o Ceará tem muita literatura de cordel, né? Aquele livrinho de cordel. Então, aos 13 para 14 anos, meu pai fez o livro de cordel dele,
os livros de cordel dele para juntar dinheiro para sair de Aracati para Fortaleza. Né? E essa linha da leitura sempre foi muito forte. Embora Paulo seja uma pessoa que não conseguiu ter uma formação de nível superior. Mas uma outra coisa que me orgulha muito, e um dos motivos de eu ter entrado para o direito, é que meu querido pai, Zé Mário Barbosa, ele, mesmo não sendo advogado, era lindo ver vários advogados formados de Fortaleza irem tirar dúvidas com ele. Ele orientava a Justiça do Trabalho, por exemplo, que em muitos casos não há necessidade de um advogado, há certas exceções à capacidade postulatória. Ele ia junto com as pessoas e defendia e advogava até irregularmente, e todos os advogados, muitos advogados da cidade, doutores, vinham e tiravam dúvidas com ele. Você tem uma lista de autores preferidos? Os clássicos sempre são muito bem-vindos, né? E aí, quando eu falo em clássicos, eu acho e gosto muito de voltar para os clássicos da filosofia, né? Você conversar sobre Aristóteles, sobre Platão, dar uma volta mesmo, e para a nossa área é bem interessante. Mas saindo daí, hoje, né, eu tenho uma leitura muito voltada, né, para tentar ser não jurídico, né? E nesse aspecto, as leituras, eu sou espírita, né? E a leitura de Chico Xavier, eu estou inclusive relendo agora todas as obras de André Luiz, que foram psicografadas por Chico, pela forma, pela abordagem filosófica que eles fazem. E são romances cheios de vida, cheios de emoção. E lógico, por mais que a gente queira não ser técnico, né, nós temos que correr por os livros de direito administrativo, principalmente licitações de contratos, Gessé, meu querido conterrâneo e hoje também escritor, Lucas Furtado, né, que escreve muito bem sobre o direito administrativo, mais especificamente sobre licitações de contratos, né, sempre vem à nossa baila. E os clássicos como Fran Martins, que eu estou hoje relendo do ponto de vista tanto dos clássicos dele, do direito empresarial, quanto uma grata surpresa que eu tive, não sabia, que ele é escritor também. E o professor Fran foi meu professor na Faculdade do Ceará, né? Infelizmente ele já faleceu há alguns anos. Ele tem vários livros de romance publicados, contos, crônicas, e inclusive foi membro da Academia Cearense de Letras. Bom, vou aproveitar e fazer uma pausa aqui, professor, para a gente conhecer um pouquinho mais, então, sobre Fran Martins. Francisco Martins, conhecido como Fran Martins, nasceu em Iguatu, no Ceará, em 1913. Desde muito cedo, revelou vocação para o jornalismo e literatura. Colaborou em inúmeros jornais. Foi professor da Faculdade de Direito do Ceará e consagrou-se como autor de obras jurídicas. Escreveu também livros de ficção, com destaque para o conto Manipoeira e a novela Dois de Ouros. Faleceu em 1996, em Fortaleza. Professor, você tem um livro publicado e prepara outros dois. Esse já publicado, você prepara uma atualização. Por quê? Esse livro é o Descomplicando o Direito Empresarial, foi um livro lançado em 2004 e infelizmente a editora acabou fechando e esse livro se perdeu. Eu estou atualizando esse livro, que ele traz uma abordagem sobre o direito empresarial em suas amplas facetas. Uma visão mais en passant de todo o direito empresarial. O interessante são os dois projetos para 2015, que na realidade são projetos de 2014, que eu pretendo concluir em 2015. Um deles, que é o Direito Empresarial do Trabalho, que é um livro somente de minha autoria, que eu vou associar todas as questões do direito empresarial com o direito do trabalho, principalmente no que diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica, no que diz respeito às questões de sucessão, de inter-relações entre empresas. E um outro livro que eu estou também trabalhando nele agora para 2015, junto com o professor Gáudio de Paula, que é um livro que nós vamos abordar o processo de terceirização.
hoje aqui no Supremo, né, nós temos várias repercussões gerais, vários temas que estão discutindo isso. E a gente vê que no contrato de terceirização exige um conhecimento de direito do trabalho, um conhecimento de direito administrativo para analisar o contrato e um conhecimento de direito empresarial. Para ver essa questão, várias dessas empresas que terceirizam acabam por falir dentro do período do prazo contratual, acabam por ser vendidas para outra pessoa, tem as questões de não pagar e ter aquela responsabilidade subsidiária da administração pública. Então, todos esses temas, numa visão integral, a gente está trabalhando isso. Na verdade, é um curso que a gente ministra e que nós estamos transformando em um livro. Além desses livros, então, o senhor publica bastantes artigos. Por quê? Qual a importância? Explica para as pessoas. Às vezes nem todo mundo tem essa impressão de que publicar artigo é uma boa oportunidade. Qual é a sua avaliação? Em primeiro lugar, e assim, aproveitando que aqui na TV Justiça você tem pessoas tanto que são estudantes, quanto que já são formados em direito, quanto que são juízes ou magistrados, a gente tem que ter claro que a produção jurídica ela é muito importante para o operador do direito. Se você vai para um concurso público, você tem pontuação específica pela quantidade de artigos que você tem publicado ou pela quantidade de livros que você tem publicado. E o interessante, Paulo, é que às vezes a gente pensa que é muito difícil publicar, e não é. Hoje, ao contrário. Se você olhar, nós temos várias faculdades de direito espalhadas pelo Brasil todo, praticamente todas têm uma revista jurídica e não existem autores suficientes para abastecer todas essas revistas de artigos. E é bom você ver um artigo seu publicado, né? Professor, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a TV Justiça, é sempre muito bom estar aqui e conversar com você, aluno, estudante, operador de direito. Muito obrigado, Paulo. E muito obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.